Paz do Senhor, meus amados. Nosso tema para esta ocasião é discipulado. Você sabe o que é discipulado? É evidente que sabe. Nós estamos falando então de ensino da palavra de Deus. Na lição passada nós focamos a questão da evangelização, compromisso com a evangelização que a igreja deve ter para ganhar os perdidos para Cristo Jesus através da pregação da palavra de Deus. Mas em Mateus 28, 19 a seguir, na verdade a partir do versículo 16 até o 20, nós encontramos lá: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia lhes designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ainda verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. É urgente fazer discípulo, ou melhor, discipular as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador. Primeiro, porque é uma ordem do Senhor. Não basta apenas ganhar as pessoas para a fé cristã, mas é preciso discipular. Discipular é exatamente fazer desse alguém um discípulo. A razão dessa urgência e da importância repousa exatamente no fato de que é o ensino da palavra de Deus que dá fundamentação ao caráter do cristão, ou melhor, o ensino vem formar o caráter cristão. Vale também lembrar que antes de serem chamados de cristãos, os primeiros seguidores de Cristo já eram discípulos. Por falar nisso, uma curiosidade, apenas 3 vezes há na Bíblia a menção de cristãos. Uma delas é Atos capítulo 11, em versículo 26, a outra está em Atos também, 26, 28, e uma outra em que Pedro, lá na sua primeira carta, também menciona os sofrimentos. Ele diz: se você sofre como cristãos, então regozije-se, porque a glória de Deus repousa sobre vós, etc. São apenas 3 menções de cristão, mas discípulo você encontra abundantemente. Então a importância de ser discípulo. Os crentes foram primeiramente conhecidos, então, repetindo, como discípulos, e só muito depois, foi lá na igreja de Antioquia, da Síria, que eles foram chamados de cristãos, até mesmo num sentido meio pejorativo. Consequentemente, ser discípulo é muito mais importante. Nem todo cristão é um verdadeiro discípulo, mas todo verdadeiro discípulo é um autêntico cristão, eu diria assim. Discipular alguém não é igual, portanto, a evangelizar, que nós já estudamos em aulas passadas, porque evangelizar é anunciar as boas novas. Agora, discipular é fazer desse alguém um discípulo, ensinando-os, dando-lhes sustentabilidade para a fé, como dissemos, dando fundamentação, dando conteúdo à sua fé no sentido de doutrina cristã, e tornando-o forte para não se deixar levar pelos ventos de doutrina, como diz Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Nesse texto, aliás, Paulo nos diz que Jesus deu à igreja 5 ministérios. Um desses 5 é o de mestre ou doutor, que serve exatamente para o aperfeiçoamento dos santos, visando, evidentemente, esse fortalecimento espiritual. Lá no versículo 14 está escrito: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, chegando também à completa medida da estatura de Cristo. Esse é o alvo, esse é o objetivo principal do discipulado, do ensino cristão. Versículo após ter informado que Jesus então deu os dons ministeriais, Paulo diz exatamente o objetivo pelo qual estes dons foram dados à igreja. É prioritário que o discipulado seja realizado, e não de forma superficial, mas de forma profunda, realmente interessante. Também se faz urgente o discipulado autêntico devido à falta de estrutura espiritual que demonstram alguns crentes nos dias atuais, provando que precisam ser ensinados na palavra de Deus. Um dos preciosos textos sobre discipulado está em 1
a Timóteo capítulo 4, 6, onde lemos o seguinte: se você explicar estas coisas aos irmãos, disse Paulo para Timóteo, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Amém. Eu amo simplesmente esse texto pelo fato da nutrição. A palavra de Deus é que nutre, é que alimenta, que sustenta, que dá sustentabilidade, fundamentação à fé. Nesse tempo tão volúvel, relativo em que nós vivemos, que tem inclusive respingado na própria igreja, em alguns crentes membros da igreja também, que não são frequentadores assíduos da escola bíblica dominical e também dos nossos cultos de ensino. É preciso aprender, porque é este ensino que vai nos dar realmente sustentação no momento de prova, de luta também. Ser discípulo é ser alguém que está em constante aprendizado, é ser um aprendiz que assimila não apenas os conhecimentos intelectuais do mestre, como faz um aluno somente, mas pratica, ele incorpora as características, aleluia, ou seja, ele procura se conformar ao caráter do mestre. Dizendo de outra forma, ser discípulo é ser um constante aprendiz que assimila não apenas os conhecimentos intelectuais do mestre, mas igualmente incorpora as suas características. Ou seja, procura imitar, como diz Paulo também, o seu mestre. Paulo aconselhou os convertidos, novos convertidos, em vários lugares, a serem, por exemplo, imitadores do próprio Deus, em Efésios 5 e 1, como também imitar a ele mesmo, Paulo, em 1 Coríntios 11 e 1. Diz ele literalmente, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Eu tenho que ter coragem realmente para dizer isso, porque o que é mais comum ouvirmos é não olhe para mim, olhe para Jesus. Contudo, Paulo estava corajosamente dizendo, imitem-me, andem nos meus passos, sigam os meus passos, imitem o que eu faço, façam o que eu estou fazendo, que vai dar tudo certo. Jesus disse que o discípulo está abaixo sempre do mestre, ou seja, nunca está acima do mestre, basta o discípulo ser igual ao mestre, que é um alvo maravilhoso, mas também nós fomos chamados para ser discípulo e também depois, na sequência, com a maturidade, sermos discipuladores também. Paulo aconselhou isso. Jesus disse, o discípulo não está, portanto, lá em Lucas 6,40, não está acima do mestre, porém, se for bem instruído, será como o seu mestre. E João, em sua epístola, disse que o verdadeiro discípulo deve andar como ele, Cristo, andou. Então, repetindo, ser discípulo é muito mais do que simplesmente assimilar intelectualmente algumas lições, aprender algumas frases bíblicas ou religiosas ou teológicas ou gospel, que é pior ainda. Não. É assimilar o caráter de Cristo, é reproduzir o caráter de Cristo, que também Paulo chama de fruto do Espírito. Discipulado é então um aprendiz prático. Discípulo é isso. Em 2 Timóteo 3,1, Paulo disse, tu, porém, tens seguido de perto. Aleluia. Discípulo é um aprendiz, então, no sentido prático, repetindo, prático, não apenas teórico. Enquanto um aluno, por exemplo, pode aprender só de forma intelectualizada, para o momento, para o objetivo que tem, com a matéria, com o assunto, para resolver algum problema, ou que o aprendiz verdadeiro, o discípulo realmente vive na prática, como disse Paulo aqui, tens seguido de perto, está seguindo a Paulo e a Cristo por extensão. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo o segue. Presumimos que são relativamente poucos os que se identificam como cristãos, que se comprometem a ser discípulos, mesmo porque nem todo cristão é um discípulo, mas todo autêntico discípulo é um verdadeiro cristão, com certeza. Mesmo também porque ser discípulo envolve um preço a pagar, como lemos em Lucas 14, por exemplo, em versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Então não é pouco o preço a pagar, é preciso pagar um preço e ele é alto. Daí muitos realmente não são verdadeiramente discípulos, que eu esteja falando para a grande maioria ou para todos
discípulos de Cristo, verdadeiramente. Ainda em outro texto, disse Jesus: se alguém quer vir após mim, ou seja, quer me seguir, quer tornar-se meu discípulo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os 3 básicos passos para ser um autêntico discípulo. Aí surge então a pergunta: você quer ser um aluno ou um discípulo? Aleluia. O ideal, aquilo que Deus espera de todos os filhos seus é que todos sejamos discípulos. No geral, então, discípulo é definido como aprendiz ou seguidor. Na Bíblia o termo é usado para, primeiramente, designar os 12 apóstolos, mas todos os discípulos também na sequência. Já o aluno é aquele que recebe a instrução do seu mestre. Fazer discípulo, portanto, é a ordem que Deus deu à igreja. Aleluia. E como exemplo de fazedor de discípulo, nós temos o próprio mestre. Naturalmente, não podemos falar de aluno ou de discípulo sem mencionar o mestre. O mestre, ao instruir o seu filho na fé, Timóteo disse, o seu filho na fé, que era Timóteo, Paulo disse: tu, porém, permanece naquilo que tens aprendido e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Esse de quem o aprendeste quer dizer a fonte, você sabe a fonte de onde veio o aprendizado, o discipulado que você recebeu. Então é importante observar as fontes de onde estamos bebendo o ensino verdadeiro, a formação, de onde estamos recebendo a nossa formação. Isso é básico e fundamental, aliás. Segundo alguns, então, das 90 vezes que alguém aparece no Novo Testamento se dirigindo a Jesus, 60 delas o chama de mestre. Daí reside, portanto, a importância do discipulado ou do ensino da palavra de Deus. Jesus é o exímio exemplo em tudo e na questão do discipulado também, do ensinar. Ele ensinava com autoridade, você sabe disso, Mateus 7, 28, Marcos 1, 21 e 22, o que distinguia Jesus dos demais fariseus é exatamente a autoridade com que ele falava. Quando ele terminou de falar, as pessoas disseram: não vimos ou não ouvimos ninguém falar como este homem. Ele realmente fala. Até os inimigos, quando uma vez foram para prendê-lo, acabaram confessando, voltaram confessando: nunca homem algum falou assim como este homem. Está em João 7,46. Não foi certamente uma pregação eloquente como nós pentecostais normalmente gostamos de ouvir, mas foi um ensino básico que fez aquela gente ficar boquiaberto ao ouvir, coisa que nunca tinham visto e ouvido na sua vida. Os métodos que Jesus usou para discipular, para ensinar, são vários, como a gente sabe, mas basicamente em 2 tópicos. Primeiro, seus ensinos eram repletos de instruções exemplares, tirando exemplares do dia a dia. Nas parábolas nós vemos muito disso. Ele falou de pesca, falou de peixe, falou de árvore, falou de rede, falou de frutos, de solo, de sementes, de transações comerciais também, várias coisas do dia a dia do povo. Em segundo lugar, ele ensinou as pessoas alcançando o seu coração e não apenas o intelecto. O exemplo que temos é Lucas 24:32, quando os 2 caminhantes de Emaús testificaram: não ardia o nosso coração quando ele nos abria as escrituras. Então Jesus era o tipo de mestre, fazedor de discípulo que realmente falava ao coração dos alunos, ou melhor, dos discípulos, e não somente ao intelecto. Porque se você falar do intelecto, da cabeça, disse alguém, vai atingir a cabeça do aluno. Se falar do coração, vai atingir o coração do aluno e fazer dele um verdadeiro discípulo. Aleluia. Todo discípulo, portanto, deve ser um seguidor de Cristo. O termo grego para discípulo, como a gente sabe, provém lá do termo matete e significa um aprendiz, como também já falamos. Os seguidores de Jesus foram chamados de discípulos muito antes, repetindo, do que de cristãos, como hoje nós chamamos. Tá? Os efeitos de andar com Cristo podem ser observados em todo o Novo Testamento, e eu vou delinear alguns deles para você. Primeiramente, a iluminação. Quando alguém se propõe a ser seguidor de Cristo, a ser discípulo do Senhor, recebe a iluminação do Espírito Santo, conforme
Efésios 5:14 ou 14, Isaías 9 e versículo 1 e 2 também. Primeira das bênçãos que se desfruta por ser um discípulo de Cristo é a iluminação, então, para o coração, para esclarecer. Afinal, lá no Antigo Testamento já lemos que a palavra de Deus é luz e lâmpada, lâmpada e luz, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Quando ouvimos a palavra de Deus de forma ensinada, ela vai produzindo essa iluminação necessária para a jornada da gente. Também diz em Provérbios 4:18 que a vereda do justo, no caso o discípulo de Cristo, podemos contextualizar, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa ação discipular de Cristo Jesus através da igreja hoje vai produzir a transformação necessária, como está escrito, por exemplo, em 2 Coríntios 5:17, transformação do pecador. Lá diz, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ainda podemos lembrar de Romanos 1:16, diz que o evangelho é o poder de Deus para transformação, ou seja, para a salvação de todo aquele que crer. Outra bênção grandiosa que recebemos por ser um discípulo, é que andando com Cristo, sendo seguidor de Cristo, estando próximo a Ele, nós aprendemos a ser humildes, porque Ele disse, vinde a mim, os cansados e tal. Na sequência Ele diz também, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Só aprende imagine o tempo do Novo Testamento. Hoje você pode aprender à distância. Tem os cursos AD. Muita gente, aliás, as nossas próprias aulas da escola bíblica dominical estão sendo ministradas à distância também. Mas naquele tempo dos apóstolos e dos discípulos de Cristo, só aulas presenciais. Consequentemente, seguir a Cristo, aprender com Ele, precisava estar perto dele e, consequentemente, observando. Por isso que dissemos lá no início que na definição de discípulo é muito mais do que intelectualizadamente aprender uma aula, um conhecimento qualquer do saber humano, mas é praticar, é andar, é observar a vida do Mestre. E uma dessas coisas é a humildade. Cristo era humilde e, portanto, ensinava a ser humilde. Essa mudança ocorre sempre pela ação direta interna do Espírito Santo hoje na vida do crente. É tão importante a humildade, só para lembrar, que Provérbios 15:33 diz que a honra, na verdade o versículo diz, o sábio Salomão diz que a humildade precede, é isso mesmo, antes da honra, antes de ser honrado é preciso ser humilde. A humildade precede a honra, é o que o texto diz. Nos domínios da fé, se quisermos ser honrados, então, antes precisamos ser humildes. Com quem a gente aprende isso? Sendo discípulo de Cristo, evidentemente. A capacitação. Quando aprendemos, quando somos discípulos de Cristo, também recebemos a capacitação. É somente olhando para o Novo Testamento que você vai encontrar um grupo de apóstolos, discípulos temerosos depois da morte de Cristo, escondidos, mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles e agora transformados em discípulos de Cristo realmente, corajosamente pregaram a palavra de Deus, ousadamente, como encontramos em Atos capítulo 2, capítulo 4, verso 13, diz que o povo que estava lá admirou-se da autoridade, da ousadia com que falavam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Repetindo, ser discípulo de Cristo naquele tempo era preciso estar próximo, perto, acompanhando, passo a passo, dia a dia, o tempo todo. Amém. E finalmente, meus queridos, olhando para o futuro, quem é discípulo de Cristo recebeu no momento da sua salvação já a imortalidade da alma, recebeu a vida eterna, como diz a palavra de Deus. Ao nos criar, Deus nos fez para viver e não para morrer. Diante de tantas mortes hoje em dia, esse tema de morte tem estado tão presente diariamente nos noticiários, nas igrejas, nos velórios, nas meditações, nas mensagens de redes sociais. É bom lembrar
que a morte nunca esteve nos planos de Deus. E eu tenho certa dificuldade de achar que Deus tem prazer na morte dos seus. Na verdade, Deus não tem prazer na morte. Afinal, morte é resultado direto do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria morte. Mas como o homem pecou, precisa agora passar pelo doloroso processo do envelhecimento físico, a debilitação física e a morte. Não estava nos planos de Deus, na verdade, tudo isso. É bem verdade também que Paulo diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo, mas o processo pelo qual passa não estava no plano de Deus. Portanto, a imortalidade que recebemos é em relação à alma e ao espírito, porque o nosso corpo ainda é mortal, evidentemente, como é facilmente constatado. São muitos, então, os benefícios que temos como discípulos autênticos de Cristo, e alguns deles nós falamos aqui. Ter Jesus em nossa companhia, ou melhor ainda, sermos companheiros. Temos o divino companheiro ao nosso lado. É importantíssimo. Seja discípulo, se você ainda não é. Se é, continue. Não arrefeça, não enfraqueça a sua decisão de seguir a Cristo. Fortaleça-se cada vez mais. Concluímos que todos os atuais discípulos de Cristo devem imitar o Mestre, colocando em prática tudo que temos aprendido, conforme diz o nosso versículo 20 lá de Mateus. Aleluia. E como diz o autor aos Hebreus, convém-vos atentar com mais diligência para as coisas que já ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos deles. Está em Hebreus capítulo 2, verso 1. Atentar mais. Não é que você não está atento, mas ele está te alertando para atentar um pouco mais, ser mais intenso nas coisas que já ouvimos. De alunos nos tornemos discípulos, de discípulos nos tornemos discipuladores, pois que o Senhor Jesus ordenou, ide e fazei discípulos. Ordenou isto a quem? Aos 11 inicialmente, mas a toda a igreja e a você que me vê e me assiste agora. Deus te dê capacitação para ser um autêntico discípulo e também um discipulador, por que não? Amém.